Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei de onde você está se conectando ou conectado, mas seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos iniciar mais uma live Trincheiras da Vida. E você não pode ficar de fora, porque hoje nós temos uma convidada muito, muito, muito especial. Então, eu vou dar um tempinho aqui para nós, antes de iniciarmos, para que você tenha a chance de convidar pessoas para estar conectada conosco, porque eu sei que vai ser uma noite, uma tarde, uma manhã muito especial. Então, eu queria que você convidasse algumas pessoas, seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sim, mais uma live, Trincheiras da Vida, com mais uma história de superação. E eu coloquei até um tema aí bem interessante, como eu consegui. Né? Então, nós vamos saber aí com a nossa convidada, com as coisas que ela passou durante as trincheiras da vida dela, como ela conseguiu, como ela tem, o que ela tem para nos ensinar. Então, você não pode ficar de fora, você pode convidar as pessoas aí para estar conosco. Então, você seja muito bem-vindo, você que se conectou conosco agora, convide aí uma amiga, um amigo para se conectar. Eu vou fazer isso agora e você pode fazer também. Olha só, eu vou mandar aqui os convites para alguns amigos que precisam estar conectados conosco, e você também pode fazer isso. Então, você que está se conectando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui conectado com você para mais uma live. E você pode aí convidar as pessoas que você conhece, aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de superação, de encorajamento. É para essas pessoas que você tem que chamar, convidar. Então, vamos lá, vamos aqui convidar as pessoas que nós conhecemos, porque não é justo também nós sermos tão abençoadas e outras pessoas não poderem compartilhar esse momento conosco, né? Olha aqui, já está entrando aqui a Eveline, seja bem-vinda. A Rafa, uma prima minha lá do Brasil. Bom ver você aqui conectado. E tem um monte de gente aqui entrando. Então, assim, você que entrou, seja bem-vindo. Você pode colocar o seu nome, da onde você está falando. Tem pessoas que vão assistir isso depois, mas eu sei que tem pessoas aqui conectadas de outros países também. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E antes de eu chamar a nossa convidada, eu queria ler com você aqui uma palavra no Salmo 126. E olha só, Salmo 126, no versículo 3, diz assim: é verdade. O Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Então eu queria te fazer uma pergunta. O que é que Deus tem feito na sua vida que é motivo de você se alegrar, que é motivo de você estar feliz? O que é? Será que você pode compartilhar comigo o que Deus tem feito na sua vida? Será que você tem motivos para se alegrar, né, por tudo aquilo que você tem feito ou acontecido? Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas aqui diz a Bíblia que é verdade, né? Vou repetir aqui para você. O Senhor fez grandes coisas por nós e é por isso que nós estamos alegres. Então nós temos que ter motivos para nos alegrarmos. Então eu quero te convidar, né? Convide um amigo, uma amiga, e eu vou já chamar a nossa convidada, porque nós temos muitas coisas, né, para compartilhar, para falar, e eu quero muito conhecer essa trincheira da vida dela, qual foi esse momento, e eu tenho certeza que você também está bem curioso e bem curiosa. E durante a nossa live, você pode fazer perguntas, né? Você pode perguntar para a nossa convidada, para mim. Então, a gente pode interagir também, porque isso é muito importante. Porque, às vezes, nós vamos compartilhar alguma coisa aqui, uma história, algum momento da nossa vida, e que você, de repente, está passando ou já passou, e você pode também, né, compartilhar conosco aí o que você está achando, como você está superando, como que foi, como tem sido a sua trajetória também, tá bom? Olha aqui, o Luiz Carvalho também entrou, seja muito bem-vindo. Então, todo mundo está conectado aqui. Mande aí para os seus amigos, mande para sua família, convide pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão muito abençoadas. E eu vou agora aqui já chamar minha convidada. Olha aqui, a Luana também entrou. Um beijinho, uma filha do coração aqui que mora em Portugal. Seja bem-vinda. Obrigada por conectar. Eu já vou chamar aqui a nossa convidada. Peraí que eu já vou mandar aqui para ela.
Isso aí, meninas, vão entrando, vão convidando pessoas, manda aí o aviãozinho, convida aí as suas amigas. E olha só a nossa Opa, convidada! que virou a câmera. Ah, Agora pronto, agora sim! sim. Como Olá, vai, Nara! Luciana? Boa Tudo noite! bem? Boa noite. Que delícia estar contigo nesse Eu domingo. isso! Muito, muito bom. Obrigada por aceitar o convite, estar nessa noite conosco, na Trincheiras da Vida. Eu falo que estar na trincheira, nesse momento, nessa live, é só para os corajosos mesmo, porque né, a gente compartilha as nossas histórias, as nossas debilidades, nossos momentos até de fraqueza mesmo. Sim, Mas é muito bom, porque a gente pode mostrar que a vida é feita assim, né? Nem todos os momentos nós estamos fortes, nem todos os momentos, porque somos seres humanos, né? Não somos super mulheres, super homens. Então, seja muito bem-vindo. A Suzy Leite também está aqui, seja bem-vinda. Tem uma galera já conectada, mas eu sei que tem pessoas que vão assistir depois também. E eu escuto depois comentários. Ah, eu assisti a live. Tem mulheres que assistem, estão fazendo lavando louça depois no dia seguinte. E é muito interessante. Então, assim, seja bem-vindo. Como eu te falei, mais uma vez, obrigada. Então, eu queria que nesse momento você se apresentasse. Quem que é a Nara, né? Se você é casada, o que que você faz? Conta um pouquinho da sua história. Quem é você? obrigada, Luciana. Antes de tudo, obrigada pelo espaço. É uma delícia conversar contigo. Que bom que a gente vai poder, nesse domingo, final de noite aqui em Portugal, dividir algum conhecimento e talvez inspirar outras pessoas que talvez estejam no momento mais em dúvida em relação ao que fazer, o que vai ser do futuro, não é? A gente fica ali naquela incerteza, né? Com aquele sentimento de incerteza. Quem sabe aqui a gente consegue dar uma luz. A única coisa que eu ia te pedir é para ler os comentários, eu não estou conseguindo ler Tá, comentários, não sei porquê, mas realmente não aparecem os comentários aqui para mim. Tá fala. bem? Então, se acontecer qualquer coisa, se alguém perguntar qualquer coisa, você me diz. Perfeito. Bom, eu sou Nária Kovaso, eu moro em Portugal há 7 anos, tenho 2 filhos lindíssimos, um de 12, um de 10. Vim do Rio de Janeiro, no Brasil, onde eu vivi a minha vida toda até os 40, não é? E pensando no tema da live, né? De como fazer, dessas trincheiras e tudo. É, o momento da mudança, quando você decide mudar de país, já é, por si só, uma, uma grande decisão, uma grande trincheira. E eu posso dizer que eu vivenciei outras duas. Eu vivenciei outros dois momentos muito, muito marcantes, né? Um com a saúde do meu filho mais novo, e um outro quando a minha família, que tinha uma condição financeira muito boa, faliu. Da noite para o dia, você percebe que tudo aquilo que tinha não tem mais, né? E eu tinha ali na época 17 para 18 anos, e foi quando, num primeiro momento, né, voltando na retrospectiva da vida, pensa numa menina que tinha tudo, né? Tinha uma funcionária que dormia na nossa casa, cuidava de todos os detalhes, comidinha, roupa, tudo. Minha mãe trabalhava, meu pai também, mas estudava no excelente colégio no Rio de Janeiro, curso de inglês, academia, né? Aquela vida que de conforto, verdadeiramente. E aí, véspera de Natal, meu pai falou assim: olha, quebramos. Vamos voltar para o interior, né? Na cidade do interior do Rio de Janeiro, que era onde a minha avó tinha uma casa na época, essa casa que a gente tinha comprado para dar para minha avó e tudo, mas ela já não conseguia morar sozinha, então ficamos lá na casa da minha avó. Então, aos 18, ali 17 para 18, falei assim, bom, eu tinha acabado de passar para a faculdade, né? Falei, vou morar sozinha. Minha mãe tá louca, não sabe fazer um ovo, né? Não sabe, não sabe passar um ovo na frigideira. Vai morar sozinha como? Falei, bom, um dos ensinamentos do meu pai para mim é que ele falava assim, existe um caminho, e o caminho é o conhecimento, é o saber. E naquela época, naquele momento, eu acho que eu me agarrei a essa frase, tipo assim, bom, se eu não quiser viver esse sentimento dessa ausência, essa questão financeira, de insegurança financeira, eu preciso ter conhecimento.
E eu não vou abandonar a faculdade, eu vou tentar um emprego qualquer, jovem. Imagina com quem você vai trabalhar, né? E aí, bom, sei que minha mãe me autorizou e eu fui morar sozinha aos 18. E aí você pensa assim, né? A menina que morava num apartamento grande, 4 quartos, mais as dependências de empregada, foi morar num apartamento em que eu fechava a cama, sabe aquela cama que dobra assim, para abrir a porta do guarda-roupa. Meu Deus do céu. De tão pequenininha. Aí, naquelas primeiras noites em que você tá sozinho, você fala assim, caramba, onde que eu Uau, tava com a minha cabeça, né? o que que eu Eu saí fiz? da casa da minha mãe, louca. Onde que eu fui amarrar meu burro, né? Porque isso aqui não vai dar certo, né? Naqueles primeiros dias, a gente fica e muito jovem, né? Você é imaturo para tudo, você não tem maturidade para nada, para decidir nada. Falei assim, meu Deus. E aí você começou as conversas. Ai, meu Deus, que eu tenha feito a melhor escolha, que isso aqui dê certo, que... E aí entra a primeiro pilar, né, das decisões e de como chegar. Fé. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé e agir para aquele seu propósito de vida naquele momento, para aquilo que é o seu desejo naquele momento. Então, não adianta você determinar nada se você não tem fé. Então, e vocês vão perceber que é essa fé, desde muito jovem, que me fez construir bons passos, não é? Sempre numa conversa muito, muito próxima de Deus. E essa conversa com Deus, às vezes, a gente, por muitos momentos, principalmente quando meu filho adoeceu, eu não conseguia ir à igreja, eu não conseguia estar lá fisicamente. Essa conversa ela acontece todos os dias, em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Né? Então, acho que a gente também entender que essa nossa conversa com Deus, ela precisa acontecer, não é? Para que a gente tome decisões mais sábias, aconselhadas, né, essas decisões aconselhadas por quem definitivamente quer que a gente seja feliz, né? E aí ali, pronto, consegui um emprego numa sapataria, olha só. Olha E só. aí, então, né, de muito jovem. E aí ficava nessa, ia para a faculdade, aquele dinheirinho meio que, né, era só para comer e pagar as coisas lá da faculdade, os livros, as coisas, porque a família realmente já não tinha mais nada. Fiquei nessa brincadeira 1 ano. Aí depois, o que que aconteceu? Era uma lojinha de rua em Copacabana, e aí a loja fechou. E eu não consegui um outro estágio, nem nada. Coloquei meu rabinho no meio das pernas Hum, e fui pro interior morar com a minha família, com meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí, chegando lá, olha como as coisas são maravilhosas, Luciana. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa vida, mas eu não consegui um emprego, não consegui continuar a minha faculdade aqui onde eu estava e tudo. E você fica se lamentando, né? Reclamando e tudo. Mas é muito maravilhoso como tudo na vida se encaixa. Tudo tem uma razão de ser. Eu voltei, né, para o interior, a cidade é Paracambi, e chegando lá perto de dezembro, fim de ano, né, letivo no Brasil é dezembro, chegando perto de dezembro, a minha vizinha de porta, assim, da casa, falou, vai ter um concurso para a prefeitura. Que legal, um concurso para a prefeitura, quais são as matérias que tem que estudar? Português, matemática e administração pública. Falei, bom, português e matemática tá saco, né? Na época eu estudava na PUC, né? Eu tinha aula de economia com o ministro da economia. Falei, bom, ok, português, matemática, eu vou me dar bem. Agora, administração pública, eu não sei nada. Tinha uns caderninhos assim, para estudar. Aí peguei aquele caderninho de estudo, né? Fiz as questões, maravilha. Passei no concurso da prefeitura. que legal. Maravilha. Era funcionária pública e o que eu pensei naquele momento? Nesse momento dessa trincheirazinha entre o ter tudo, a família quebrar, tentar sozinha, né? Eu pensei assim, eu preciso de algo mais seguro para eu terminar minha faculdade. Uhum. E esse emprego caiu do céu, né? Nada mais estável do que um concurso público. E aí, assim, eu fiquei até eu terminar a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, esse dinheiro eu fiz uns cursos de inglês, lá na cidade mesmo. Eu pensei, bom, se eu tiver que arrumar um outro emprego, eu tenho que saber inglês, eu preciso falar inglês para trabalhar numa empresa melhor e tudo. Transferi minha faculdade para um lugar mais perto.
terminei minha faculdade de administração. Maravilha, né? E aí, gente, assim, não pensa que é fácil, porque a faculdade mais perto era 40 quilômetros, todo dia. Acordava de manhã cedinho, 6:30 da manhã, trabalhava, voltava meia-noite para casa. Porque, né, outra coisa, fé e determinação para fazer. Por quê? Na época em que eu fiz a minha faculdade, quantas pessoas desistiram? Quantas? E assim, você tinha, na verdade, como você falou, você tinha tudo fácil, né? E você poderia não ter ido por esse caminho. Você poderia falar assim: olha, problema do meu pai e da minha mãe, eles vão ter que dar um jeito, me sustentar até agora, não sei nada, não tenho nada, assim, não sei fazer nada e vou me acomodar e vou esperar. Poderia, né? Poderia ter entrado também numa uma linguagem de culpá-los. Mas como assim se revoltar, né? Eu tinha tudo, agora eu não tenho nada, como pode? Né? Que hoje em dia eu falo que essa geração que a gente está vivendo hoje tem muito esse olhar para o negativo, né? E não olhar naquela situação como você olhou, ainda com sem bagagem, porque tinha tudo fácil, e você não olhou aquilo, tipo, como um impedimento, tipo, você não sou capaz. Não. Eu vou, né? Eu vou, como você falou, com fé, com ousadia, mas você teve o passo de fé, você teve que se posicionar e ir nessa direção, né? E não se acomodar ou ficar colocando culpados e colocando histórias, né? Então, isso eu acredito que foi difícil, que não é fácil, né? Isso não quer dizer que é fácil, mas assim, mas o quanto foi importante, né? E eu acho que você tem muita coisa aqui ainda para falar para a gente sobre isso, porque É isso. Eu acho que é você colocar o pé, mesmo sem ter o chão para pisar, né? É a velha história, vai aparecer o seu chão aí em algum momento. Então, fé, uma dose de coragem, muita determinação, assim, de ter certeza daquilo que você quer para sua vida e realizar. Não espera sentadinho na cadeira. Não espera. E isso que você falou, Luciana, é muito importante, porque, por exemplo, a minha irmã é 4 anos mais nova do que eu, mas ela entrou pro lado da depressão, então, de não, assim, ela é muito jovem, né? Aí ela tinha ali 14, 15 anos, e não queria mais sair de casa, não queria estudar, não queria ver ninguém. Os meus amigos, né? Nessa idade, os amigos são tudo. Os meus amigos estão longe. Naquela época eu não tinha telefone celular para você falar mandar WhatsApp. nada disso, né? Então a gente mudava de cidade e ficava tudo para trás mesmo. Era muito, foi realmente um momento desafiador para a família toda e de alguma forma aquilo nos uniu muito. Acho que a gente vivia um momento de distanciamento familiar e aquilo veio para nos agregar novamente. Enfim, essa é uma parte, né? Passada, faculdade, trabalho, pá, já estava, né? Aí estuda, faz pós-graduação e curso e atualização. A gente cheguei num outro momento muito importante da minha vida. Esse testou, eu digo que eu acho que assim, esse testou todos os meus limites. Eu vou tentar falar sobre isso. Eu encontrei com a Luciana e não consegui, né? É uma fase, assim, em que eu acho que eu fui testada no limite da minha sanidade mental. E, mas assim, mais uma vez, fé, vamos fazer o que precisa ser feito e vai dar tudo certo, né? Que foi quando meu segundo filho nasceu, o Arthurito, meu gatinho pisciano. E, e aí, eu vivia uma vida louca, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, numa construtora. E construtora é assim, você chega às 7 da manhã e não tem hora para sair, né? E eu vivia naquilo, porque eu tinha estudado muito, é, tinha conseguido chegar numa posição dentro da empresa em que, assim, eu praticamente coordenava toda a minha base no Rio de Janeiro, em relação ao controle de qualidade. E quando eu falei, não vou voltar, quando o Arthur nasceu, foi a segunda vez que eu fui chamada de louca. Você tá louca? A primeira foi quando eu pedi exoneração do cargo público, eu pedi exoneração lá, né? Falei, olha, eu não quero mais trabalhar com isso, eu vou trabalhar com outra coisa. A primeira vez foi, tá louca? Na verdade, a primeira vez você falou que foi da sua mãe que falou que você morar sozinha, você tá Tá louca? louca? Ainda teve essa. Então, você vai sendo chamado de maluca algumas vezes, né? Então, confia na sua voz interior, que também é outra lição importante. Confia que você vai dar conta. E aí me chamaram de louca porque eu ia deixar aquela função e tudo. Mas por que eu decidi, só no nascimento do Arthur, deixar o mundo corporativo e me dedicar mais à minha família e aos meus meninos?
O Arthur veio para dar aquele tapa, assim, aquele chacoalhão. Acorda que você está dando mais importância para algo que não é o mais importante. Então, com 7 dias de nascido, o Arthur internou pela primeira vez na UTI, né? Nesse dia da internação, a médica falou assim: você conhece alguém dentro do plano de saúde, né, da seguradora de saúde, no caso lá era, na época era Bradesco, você conhece alguém lá? Falei, sim, conheço. Seu filho está brigando contra o tempo e ele precisa de uma ambulância UTI urgente. O chão da mãe desaparece, né? Assim, como assim? Ele precisa de uma ambulância UTI com um médico, não pode ser com um enfermeiro para a gente transferir ele para outro hospital. O primeiro choque vem ali, né? Se você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E realmente ela falou assim, cada minuto para ele é importante. Então, assim, o tempo passa num outro ritmo. Quando alguém te diz isso, seu filho, cada minuto conta para ele viver ou não viver, tudo muda, tudo. Assim, você já não escuta mais nada, você não ouve mais ninguém. É só você, Deus e a pessoa da ambulância. Você da onde? Meu filho, você tá chegando. E pronto, ficamos 7 dias, ele se recuperou, e tudo foi um grande susto. E sim, nessa UTI ele voltou para perinatal. E na perinatal, olha que doido. Quando dá 10 horas da noite, a mãe tem que ir para casa. Com 7 dias de nascido, eu não podia dormir com meu filho. E pior, quando você volta no dia seguinte de manhã, você percebe, primeiro que você não dorme Não em dorme. Você casa, pensa, né? não dorme em casa. Que a sua situação, dentro daquele cenário, ainda é mais suave, que tem pessoas e mães passando situações muito mais graves do que a doença que meu filho tinha. Meu filho tinha uma questão respiratória grave, mas tinha crianças ali com questões ainda mais graves. E é o momento que você fala assim, no meio daquele caos, seu filho brigando para viver, você agradece. Obrigada a Deus que não é nada mais severo. Mas isso é tão difícil de você falar assim, obrigada porque ele está vivo, porque ele ainda respira. Obrigada porque ele mexe os dedinhos, ele ainda está aqui, consciente, ele abre os olhinhos para mim, ele me reconhece, escuta a minha voz, né? Que tinham crianças mesmo já em estado inconsciente. Então, você percebe ali, naquele ambiente médico, o que tem valor. Porque se a vida acabar hoje, se hoje for o último dia, o que você vai fazer do seu último dia? E tem gente dando valor nada, a ter, a ser melhor do que o outro, a, a querer, sabe, puxar o tapete das pessoas, a ter inveja, a brigar no trânsito, a brigar por nada. Por nada. Não vale nada. Porque amanhã você nem sabe o que vai ser do amanhã. Então a gente aproveitar muito o dia de hoje, ser muito grato pelo dia de hoje. Às vezes o dia vai ser turbulento, meio truncado, não vai ser tudo aquilo que você esperava, mas é lindo. Que bom que a gente está aqui. Que bom que a nossa família está reunida. Que bom que o céu tem um sol, né? Um céu azul, um sol ou um dia de chuva. Tá lindo também. Então a gente agradecer mais o que a gente tem de bom. Que todos os dias são bons e todos os dias a gente pode fazer algo por alguém. Todos os dias a gente pode fazer o bem por alguém. E eu tenho uma amiga que está no processo de adoção, não é? Ela não pôde ter filhos. Mais uma vez, ela falou, Mara, eu não pude ter do meu ventre, mas eu vou ter. Vou amar igual. Então, a gente encontrar o bem, ser luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Falar coisas boas. Se a gente naquele momento não estiver se sentindo bem, porque nós temos os nossos dias, é melhor a gente silenciar do que falar algo que vai magoar o outro, não é? Mas então, nesse momento, Lu, dessa loucura com o meu pequeno, a gente saiu,
do hospital. Numa segunda-feira, eu até contei essa história para ela. Eu falei, a gente saiu numa segunda-feira, ficou muito marcado. Saí da UTI na segunda. Quando foi na sexta, o mais velho pegou uma bronquiolite. Internou na sexta-feira, na UTI com o pai. Eu falei, não tô acreditando. Meu Deus do céu. Não estou Tá acreditando. num momento assim, né? Falei, não estou acreditando que o meu mais velho está sendo internado na sexta-feira. O que aconteceu? O mais novo estava fragilizado. A virose pegou em quem? No mais novo, na outra segunda, 7 dias depois, estávamos nós internados de novo. Meu Sim, Deus. meu marido num quarto de UTI com um e eu no outro. Então Hum, você fala assim, ok, o que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? O que é isso? Né? É inacreditável. Você fica sem acreditar que seus os dois filhos, estão internados no mesmo hospital na UTI, um num quarto do outro. É de dar nó na cabeça. Fala assim, e juro, nessa hora você se questiona onde que eu tô errando. Fala, o que eu tô fazendo de mal? Eu tô fazendo alguma coisa para alguém. E ali nessa hora, talvez eu tenha pensado, o que eu tô fazendo é que eu tô dedicando muito tempo para o meu trabalho. Muito, muito, muito tempo, a ponto de chegar à noite e pegar as crianças dormindo. E não tô com eles. Eu não estou para eles, né? E não só para os meus dois filhos, para o meu marido, os meus 3 meninos. Então, assim, eu tô em falta com eles. Muito, 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 muito. Eu que tanto quis ser mãe, eu que tanto quis ser, né, ter essa família, e eu não tô cuidando. Deus me deu, eu pedi, né? Ele me atendeu, sim. só que eu não tô conseguindo cuidar. E eu sei que muitas mulheres não têm a oportunidade que eu tive de falar assim, não vou trabalhar, meu marido vai cuidar das finanças por um tempo, e eu vou arrumar uma outra coisa para fazer. E aí veio o empreender. Né? O empreender vem disso e de eu buscar sempre algo flexível. Que eu pudesse conciliar minha vida em casa com os meus filhos, e isso acontece até hoje. Mas o fato é que eu fiquei mais 14, 20 dias com o meu mais novo no hospital. E eu falei até para a Lu, com perto de 8, 10 dias, ele não melhorava. Não piorava, também não melhorava. Aquilo estável, nem vai, nem volta. Só que assim, foi o que eu falei, o tempo anda de um jeito diferente quando você está numa situação dessa. Quando a gente está aqui do lado de fora, uma semana passa e você nem sente, É verdade. né? Ai, passou uma semana, o tempo está voando. A gente fala, o tempo está voando. Uma pessoa que está ali numa internação, 8 dias, 7 dias, é assim, eternidade. Não, e a espera do médico, por exemplo, quando ele chega para dar uma notícia, eu falo, gente, isso parece que é uma eternidade, né? Assim, parece que, meu Deus, é uma coisa louca, como você falou. Parece que tudo para, o mundo para ali naquela situação e parece que nunca a gente vai sair dessa luta, né? Daquela questão ali. Realmente é muito difícil. É muito difícil. E teve uma noite em que eu falei até com a Lu, joelhinhos no chão, porque uma mãe com um filho internado fica de joelhos muitas horas. E nas minhas conversas eu falei assim, eu queria só um sinal de que ele vai melhorar, né? Eu queria só um sinal de que ele vai ficar bem, todo entubado. E, e ali diminuíram o oxigênio no dia seguinte de manhã, né? Diminuíram a taxa de oxigenação, aquela taxa voltou a subir, mas ficou naquela oscilação e tal, mas foi depois, nos próximos dias seguintes, foi caindo. Então, assim, mais uma vez, é muita fé, confiar em tudo que Deus tem para dar para nós. Às vezes, às vezes a gente não compreende, não é aquilo que a gente esperava, não é aquilo que a gente gostaria naquele momento. Não é a notícia que a gente gostaria de receber do médico, mas ela, de alguma forma, esses vazios, tudo isso vai sendo preenchido em nós, né? De alguma forma, isso vai sendo preenchido em nós. Então, de todas as trincheiras, tirando aquela que é uma da vida, de você ali, adolescente e tal, e sair de casa, essa da saúde dos meus filhos, sem dúvida nenhuma, foi a mais difícil. Consegui falar, assim, deu uma gaguejada um pouquinho, mas consegui falar. Enfim, é algo que mexe muito comigo, de fato, quando lembrar disso
E todas as noites eu vou dormir com eles e a gente reza juntos. E eles gostam de ler. E eu falo assim, antes de ler, vamos rezar, vamos agradecer o dia. Agradece o dia que você tem em sua casa, seus pais, sua família, sua escola. E porque, né, a briga para estudar, eu quero estudar. Eu falei, olha, tanta criança queria ter uma escolinha, não tem uma escolinha. Então agradece a escola, os professores, os coleguinhas, tudo. E para criar neles esse senso também de agradecer muito tudo que a gente tem, tudo de bom, porque tem tanta coisa boa em meio, em meio aos cenários tumultuosos, mas, né, de mais confusão. Mas é maravilhoso quando você tem fé, assim, é algo que alivia, que conforta, que faz tudo ter sentido. Mas, mais uma vez, não adianta ter fé e ficar quietinho, paradinho, não. É uma ação. Deixa eu chamar uma Sim, pausa aqui o pessoal que entrou aqui, tá? tá bom. Marli, tá o Paulo, tá a Ruth e a linda Renata Horta tá aqui com a gente. Colocou aqui, ó, tão bom ouvir vocês. E muito bom a gente saber que ela tá aí conectada, né? Com a gente. É Ó, muito ter esse apoio. Eu não sei quem que é a Viva Visto, uma pessoa Patrícia. É a que, Patrícia da Viva Visto. Bem-vinda, Patrícia. assim, ó, acredito nisso, rezo com os meus filhos até hoje, com 18 e 15 anos, né? Linda mensagem, Nara. Ela tá mandando aí que eu sei que você não tá conseguindo ler também. É, agora conseguiu, agora até apareceu no início. No início da live que eu não estava conseguindo ver, você falou de algum comentário que eu não tinha visto. Eu falei, olha, Tá, mas agora até que acho que voltou, estabilizou aqui. maravilha. Mas sabe, Luzinho, o como conseguir passa muito por isso. Não é claro, de você ter determinação, de dar os próximos passos, de seguir em frente, buscar ajuda. Acho que o como conseguir passa muito por a gente pedir ajuda, né, a pessoas que já viveram o que a gente está vivendo. Então, conversar com pessoas de confiança também é importante para que a gente se mantenha firme, não é? Perceber que, e nessas horas a gente vê, principalmente ali atrás, nas questões, quando a gente teve as questões financeiras, quem você pode confiar? Porque quando está tudo maravilhoso, você tem um monte de amigo. Sim. Ah, minha filha, mas na hora que o calo aperta, evapora um monte, não é? Então, é você entender que você precisa de boas pessoas do seu lado, pessoas com quem você possa conversar, desabafar, pessoas que vão te ouvir só. Às vezes, eu tenho amigas queridas, a Rê, hoje é uma delas. Teve um dia que, assim, olha, o meu filho mais novo, só para vocês entenderem, ele tem 10 anos. Ele já internou 6 vezes na Meu UTI. Deus. 6 vezes na UTI. E aí, quando ele começa com. Ah, Gente, você já... me dá um desespero. Dá um desespero. Que um dia eu falando com a Rê de manhã, falei, ai, Rê, eu nem tinha chegado no médico ainda, sabe? Eu nem tinha chegado. Eu nem sabia o que o médico ia falar. Mas a mãe tá tão traumatizada, que eu só chorava. Ai, Renata, Renata, não acredito, de novo, de novo. Assim, tamanha, tamanha neurose na cabeça. Graças a Deus, naquele dia não foi nada. Mas olha que engraçado. Como as coisas são e como a gente precisa também entender, e eu falo muito desse mundo digital, que a gente não se compare. No Mulher 365 do ano passado, a gente fez um evento maravilhoso para mulheres e tal. O evento começava de tarde, começava às 3 horas da tarde. De manhã, eu tinha programado para fazer meu cabelo, pintar minha unha e tal. Quem é que amanhece? Tá lacrado? Eu. Da manhã eu mandei mensagem. Renato, tô numa rápida. Tô aqui na rápida porque, cara, o bichinho tá. Eu só pensava assim, gente, hoje, no dia do evento, o que eu vou fazer, Ah, cara? E assim, aí cheguei em casa, eu mesma fiz meu cabelo, eu mesma pintei minha unha, uma amiga veio pra cá pra me ajudar e tal. Meu marido ficou com as crianças, eu fui pro evento. Mas quando você chega lá, ninguém nem sabe o tamanho da encrenca, olha, sabe? Assim, eu não quero te cortar, mas assim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque a gente, essa parte do digital,
essa situação que cobram, né? De você estar sempre muito bem alinhada, muito bem, no não mostrar a fragilidade, é o que nós falamos no É, começo, né? E a proposta da live da Trincheiras da Vida é exatamente ao contrário, é mostrar que nós podemos chorar sim, você conseguiu aí segurar, mas a gente chora aqui nas trincheiras porque somos humanas, somos, né? é, E é muito legal porque as pessoas olharem e falam assim, puxa, eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui conectadas ou que vão se conectar vão respirar assim, ó. Ai, que bom, não sou só eu. Porque é sobre isso. A gente tem as nossas perrengues, as nossas lutas, não é fácil, todos nós passamos por dificuldade. A questão, eu digo, não é as dificuldades, não são as lutas, não são os momentos de desespero. É o que nós fazemos com tudo isso que nós estamos passando, né? Aonde nós podemos chegar com isso? E isso é para muitas vezes para nos impulsionar, né, para olharmos com um olhar diferente, de nos forjarmos melhor, com, né, com propósitos de vida para poder dizer, olha, eu passei, você pode também, vamos juntas, é o que você falou. Eu não preciso passar isso sozinha, né? Não é sobre você ser não, é para dizer assim, olha, eu preciso de você, você pode me ajudar? Hoje eu não estou bem, mas isso aqui é para me impulsionar, para me levantar e não para deixar eu cair ou para me entregar a uma situação, né? E desde o começo que você tem falado dessas suas superações de vida, né? Eu tenho, como eu falei no começo, eu tenho certeza que não foi fácil. Quantas vezes talvez você quis recuar, disse, acho que eu não vou dar conta, acho que eu não vou conseguir, né? O medo, a mãe, principalmente o filho para nós, né? Sem comparação, mas o medo, a impotência, né? A vulnerabilidade, então tantas coisas que traz no nosso coração. E aí você vivendo isso 6 vezes, né? Aí contando do seu filho, 6 processos e você não sabe o amanhã. A verdade é essa, a gente não sabe como ele vai acordar amanhã. Nós temos fé, nós cremos, nós buscamos, né? Nós sabemos que Deus está no controle. Mas é sobre isso, a gente não sabe. Mas você poderia o quê? Colocar ele num vidro, vamos pensar, numa bolha, viver idolatrando ele ali 24 horas, parar a sua vida e não ia resolver. E não foi não é essa decisão de vida que você quer. Tanto é que você fez o que tinha que fazer, né? Deixou com seu esposo e foi olhar para o outro. Você foi olhar para as mulheres que precisavam naquele momento de você. E é sobre isso. É a gente tirar um pouco o olhar do nosso problema, da nossa dor, da nossa dificuldade e olhar para o outro também. Olhar para outra pessoa que está do nosso lado, que precisa muitas vezes, né, de nós. também. Também tem muito disso, Luciana, muito verdade isso que você falou. E ter essa pessoa de confiança, né? No meu caso é meu marido, que assim, nossa, ele é o parceiro para todos os momentos mesmo, né? De você olhar e falar assim, tá ok, tá bem, consegue, tudo bem, né? Dessa vez até do evento do ano passado não era nada mais significativo, mas ele tinha lá a medicação para fazer. Ó, tem o horário da medicação, qualquer coisa me liga, né? Qualquer coisa eu venho e volto e tudo. Mas é assim, ele é daquele que a gente olha no olho e fala, tá firme? Tô firme, então vamos lá, né? E ter isso também, né? Com ter essa pessoa dentro de casa que me traz essa segurança também faz muita diferença para mim. Isso sem dúvida nenhuma. Maridão querido, É isso. olha, não é todo mundo que fala do marido do bem, não, é. Essa. Aproveita. Mas olha, Lu, assim, de todas, eu falo, né? De todas as trincheiras, essa no primeiro um ano do meu filho mais novo, foi realmente muito, muito desafiador. Foi o que me fez sair do corporativo, foi o que me fez ver a vida realmente com outro olhar, por uma outra perspectiva completamente diferente. Foi realmente essa questão da saúde do Arthur. Talvez eu conseguisse enxergar esse meu papel como mãe de uma outra forma, em algum outro momento, mas foi ali, daquele jeito, e eu entendi que trabalhar é maravilhoso, a gente precisa, até para manter a nossa saúde mental, acho que a mulher precisa ter ali o seu trabalho, para aquelas que podem, né, que têm a possibilidade de ter um trabalho mais flexível e consigam buscar o seu filho na escola, né, fazer uma tarefinha de casa com eles. E é maravilhoso quem não pode, mas que nos momentos que consigam estar com a família, estejam para a família. Apesar de eu trabalhar com o digital, desliguem os telefones, vão para a cama sem isso, acordem sem isso. Foi um hábito para mim também, não é?
desligar meu telefone normalmente depois das 8h30 da noite. Eu já não respondo mensagens, raras exceções, assim, quando eu tenho realmente algo muito importante para acontecer no dia seguinte, tudo. Mas se eu não tenho, eu por volta das 8h30, 9 horas da noite já não vejo, só vou ver perto das 9 da manhã do dia seguinte, para que a gente consiga realmente viver a vida, é, porque ela é hoje, ela não é amanhã, ela não é depois da manhã, é hoje, não é? Então, fora todos os casos que a gente vê, né? Às vezes pessoas que adoecem, pessoas que se vão muito cedo, que têm questões realmente mais graves e vão se aproximando, questões que se aproximam de nós, em que a gente percebe o real valor de estar aqui. Claro que a gente precisa da parte financeira para ir ao mercado, para comprar os remédios, para alugar a casa onde a gente está, ou comprar um apartamento, para manter a nossa vida. Hoje a nossa vida é mantida pelo dinheiro que a gente ganha em função do nosso trabalho. Está tudo bem. Então, mas se você puder, né, ao máximo se dedicar à sua família, pegue esse tempo, dedique a eles, esteja com eles. É o que eu tento fazer hoje dos meus dias. Às vezes tem clientes que têm projetos grandes. Ai, Nara, cuida para mim. Olha, obrigada, ainda não é o meu momento vai chegar mais para frente. Quando eles estiverem um pouco mais independentes, mais 2, 3 anos, mais 2, 3 anos, já são eles que, não, mãe, deixa que eu me viro, deixa que eu faço, deixa que. Né? Então, tudo tem seu momento. Também acho que é algo que a gente pode deixar aqui como mensagem: tudo tem seu momento. Não tenha pressa, não se afobe. Viva com calma, com mais leveza, com mais tranquilidade, mais serenidade. Não tenta atropelar tudo. Minha avó falava: não bota a carroça na frente dos bois, menina. Não bota a carroça na frente. É nesse sentido, de a gente não tentar atropelar. O fluxo normal vai acontecer no tempo certo, na hora certa, quando tiver que ser, e vai ser maravilhoso. Lu, não sei se eu consegui resumir, né, o Ó, deixa como. eu falar aqui, entrou a Ivonete, o Dario, a Marcela, a Viva, que é a Patrícia, né? Falou assim, são as Sim, nossas histórias. A Tatiane Rodrigues também entrou. Mas assim, para a gente recapitular tudo que foi falado, né? Porque a ideia era essa, era para que você falasse das trincheiras e você falou duas trincheiras importantes. E foi interessante quando você falou, voltando um pouquinho da parte financeira. E são memórias que aconteceu um pouco parecido comigo na minha história, só que eu era menor, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E nós também tínhamos né, de tudo, e eu falo sempre que eu tinha tudo que a Estrela na época lançava de brinquedos, que começava a propaganda, eu já sabia que no Natal ia ser o meu presente. é. Então, sempre tive, nem precisava nem pedir. E aconteceu isso, meus pais tiveram uma questão financeira também difícil, e eu lembro que um Natal, e eu esperando né, Isso é meu. da época. E minha mãe me chega com uma boneca, tipo aquelas bem grandonas, de 1,5 m, né, de boneca, que não falava, que não se mexia, de Não plástico. piscava os olhos. Exatamente. Quando eu olhei, você vê como que é interessante. Quando eu olhei aquela situação, eu falei, gente, eu tô muito pobre. O meu mundo caiu, assim, acabou. Fiquei frustrada, decepcionada. Como assim? E é interessante porque marca, né? Porque é exatamente Mas, sobre a gente tem, de repente, de uma hora para outra. E a vida é assim, ao mesmo tempo, eu agradeço, porque as frustrações, mesmo que eu tinha lá meus 7 anos, mas faz parte da vida. Né? A gente vai passar por momentos das frustrações, do não, de não ter tudo o que quer, né? Até então eu tinha tudo o que eu queria. E isso, por mais que é dolorido no momento do processo que a gente está vivendo, isso acaba nos forjando, né? Você aprende a lidar com isso. Porque não dá para a gente poupar. E o segundo ponto que nós entramos, que foi a questão da saúde do seu filho, eu acredito que aqui, se não estiver conectado agora, mas depois nós vamos ter outras histórias semelhantes às suas, de pessoas que viveram ou estão vivendo agora, né? Um processo de algum ente querido internado, ou até mesmo passando por uma situação difícil. E você teve, né, o privilégio de tem o privilégio de ter o seu filho com você, um pouco diferente da minha história, né? Que eu tive o meu filho 82 dias na UTI, esse processo de luta, de expectativas, de não imaginar que poderia não ter, né, comigo, mas de repente foi uma escolha, né? E Deus decidiu que era por bem,
levar o Vinícius. Então, a vida é assim, são processos que. E não dá para ser, não existe padrões. Todos serão curados, todos. Não, cada história é uma história. Eu acho que a questão não é essa. A questão que nós queremos hoje aqui falar, que você deixou muito forte para nós, é sobre esse não desistir, né? Sobre essa fé, sobre essa perseverança, sobre essa determinação, né? Sobre continuar, né? Escrever novas histórias diante dessas situações difíceis e se reinventar, né? Eu acho que você tem muito isso do se reinventar, como você falou, ver o que realmente vale a pena. Né? O dinheiro, a gente ter ele para suprir as necessidades básicas é importante, mas você ser escrava do dinheiro, né? Abrir mão de coisas tão valiosas, que é estar com a família, que é estar com amigos, que ter momentos bons, isso não tem dinheiro que compre, né? Ter paz, isso não é sobre dinheiro, né? Isso é sobre a gente realmente ter escolhas. Então é isso, a gente às vezes precisa passar por processo na nossa vida para a gente entender. Eu sempre digo que não é que eu não valorizava a minha vida, mas eu acho que quando a gente passa por alguns processos na vida, os pequenos detalhes, né? Eu acho que antes eu valorizava sim os momentos, ok, mas hoje muito mais. Hoje os pequenos gestos, os pequenos detalhes. Olha, eu posso ficar com vocês só 5 minutos, não importa, 5 minutos, vou fazer valer, né, esses 5 minutos, porque também não é sobre tempo, é sobre essa qualidade de nós estarmos com pessoas que a gente ama, é sobre você falar o eu te amo, o quanto você é importante, né? Abraçar, é sobre isso, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas hoje que acabam vivendo até esse vazio, essas escolhas erradas, né? E corre, corre. E muitas vezes eu falo que é até uma forma de suprir. Eu falo que às vezes as pessoas têm um vazio e ela quer suprir com muito trabalho, com muita, né? Eu acho que eu preciso comprar, então a questão é compra, então eu preciso trabalhar para comprar, e não é sobre isso, né? Não é. É mesmo isso, Luciana. Excelente resumo. Ele não poderia ter feito melhor. E é por aí, não é? Que a gente tenha mesmo, que a gente carregue bons valores para a nossa vida, que a gente busque fazer o bem, né? E há uma regra muito boa. Eu gostaria que fizesse comigo, sim Sim. ou não, né? Se eu não gostaria que fizesse comigo, não vou fazer ao outro. E vamos seguir sempre num bom ritmo, sem dúvida nenhuma, para um bom lugar, se a gente tiver esse pensamento, sem dúvida nenhuma. E olha, antes de a gente encerrar aí, que o nosso tempo já está meio que esgotado, eu queria falar para você, pedir para você compartilhar um pouquinho do Mulheres 360. Conta aí pra gente. Mulher 365 está chegando, é dia 13 de setembro. O hotel é o De Rebelo, fica no Cais de Gaia. Começa à tarde, às 2h30 da tarde a gente começa o check-in. 3 horas a gente começa com o movimento das palestras. Nós temos 3 palestrantes, né, em palestras mais longas. Eu, Nara Iacovaso, Renata Horta, que estava aqui, consultora de imagem e estilo. Alessandra Lozaco, que vai falar para nós sobre saúde, bem-estar, também um pouco de disciplina. Depois a gente tem 2 talks. Esses talks são sobre produtividade feminina e sobre empreendedorismo, com Catarina Zúcaro, Lu Marinho, e o de produtividade com a Cris Fernandes e a Larissa Dornelles. Então, assim, mulheres incríveis, com muito conhecimento para dividir, sem contar que a gente vai ter um espaço para expositoras, para patrocinadoras, umas horas incríveis para a gente fazer networking, inclusive eu e Renata, porque nós temos pessoas inscritas novas que nós não conhecemos, nem eu conheço, nem Renata conhece. Então, é para a gente oxigenar a nossa rede de relacionamentos, conhecer pessoas novas efetivamente. Então, a gente tem um grupo de mulheres que está indo. Acredito que elas também não se conheçam, porque, pelo que está escrito lá, cada uma é de um lugar. Então, mulheres que estão indo para o evento vão conhecer pessoas novas. Eu e Renata também vamos conhecer pessoas novas. Esse é o fluxo, essa é a intenção da Esfera Empreendedora, né? A Esfera é o projeto maior e o evento, que é a Mulher 365, é o nosso principal evento do ano. Ele é o evento master da Esfera. Então, a gente tem, no espaço, a gente pode receber até 60 pessoas. A gente já está nas últimas vagas, então quem quiser participar, a gente já está ali chegando na reta final, realmente,
para estar com a sala cheia, de uma boa energia, de mulheres que estão em busca do empreender, de empreender também com mais equilíbrio, com mais flexibilidade, com mais serenidade. É o que a gente traz, porque é isso que a gente quer, né? O Mulher 365, ele é por isso, né? A gente não deixa nenhuma das nossas partes, nós temos muitas faces, né, como mulheres, muitas tarefas, muitas formas de estar ao longo de um dia inteiro, e ao Sim. longo do ano, então, nem se fala, que a gente consiga estar bem realmente um ano inteiro. Esse é o intuito do evento, trazer conhecimento, rede de relacionamentos e um ambiente gostoso. A gente vai estar ali no Cais de Gaia, de frente para o Douro, é um lugar gostoso de estar, então também proporcionar esse momento de acolhimento. A esfera tem essa característica muito acolhedora, de olhar nos olhos, de segurar na mão, de abraçar. Então, o registro fotográfico dos nossos encontros é algo incrível, porque é muito beijo, muito abraço, muito... Então, É né, ótimo. é esse momento que a gente se une realmente para fazer diferença ainda esse ano de 2025. A gente tem uma reta grande aí até o final do ano, dá para fazer muita coisa pelos nossos negócios. Com certeza. Esse evento acontece uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Mulher 365 é uma vez por ano, essa é a segunda edição. Depois, esse ano, a gente ainda tem uma confraternização de fim de ano. Deve acontecer no final de novembro, início de dezembro. E no próximo ano, a gente tem o almoço, e é o almoço que a gente chama das 4 estações. A gente tem um almoço de verão, de primavera. O outono é o Mulher 365, né? A gente já está chegando no fim do verão para o outono. E o inverno, que é a confraternização de fim de ano. Então, a gente tem encontro, a cada estação, a cada novo ciclo, a gente se encontra para se fortalecer um bocadinho mais. Muito bom. Olha, a Tatiane também entrou, a Marilene, a Tamires, tem um pessoal aí que conectou e a gente já quer agradecer, né? A cada um que conectou aqui com a gente. Agradecer você, Nara, por compartilhar, como eu falei. Não é fácil a gente falar nesses momentos que é tão bom a gente entrar na rede social e só falar as coisas boas, as novidades. Mas não, a gente também tem situações que nós somos desafiadas todos os dias da nossa vida, mas que também vem para fortalecer outras pessoas, assim como você nos fortaleceu hoje. Então, obrigada, né? Que você continue aí com a sua caminhada, né? Com esse trabalho espetacular que você, Renata, tem feito, no seu trabalho também individual, com a sua família, com a mãe, né? Desejo, assim, todo o sucesso do mundo. Sou muito grata, né, por nos conectarmos, por te conhecer. E eu sei que vamos fazer novos projetos aí juntas, se Deus quiser. Então, contem comigo também. E eu queria só que você agradecesse agora aí, quem que você quiser. A Patrícia tá falando, Nara, fiquei sua fã, mais aí. Paty, querida, também adoro. A Patrícia é maravilhosa, uma mulher incrível. A Patrícia trabalha com consultoria imigratória e também com cobranças extrajudiciais. É ela que vai estar no Mulher 365 também com a gente, como patrocinadora, vai ser lindo. Patrícia, obrigada. Luciana, obrigada pelo espaço, sem dúvida nenhuma, até por eu conseguir falar desse assunto, né? Fiquei tranquila hoje, acho que a sua paz chegou a mim, achei que o seu coração chegou a mim, me tocou e eu consegui aqui me- terminar essa fala. E de fato que a gente siga, mais uma vez, sem deixar de olhar para os nossos sonhos, sem deixar de olhar para aquilo que a gente acredita, sem perder nossos valores de forma alguma. Eu tenho o meu pilar central hoje é minha família, e se eu tiver que abrir mão de todo o meu trabalho para estar com eles, eu digo, nada vai pagar, esse tempo não volta. Né? Esse tempo com eles não volta, principalmente enquanto eles ainda são crianças. É, e é quando eu posso também, de alguma forma, trazer o meu ensinamento para eles, para que eles também tenham uma vida boa, que sejam bons rapazes, que sejam bons maridos futuramente, que sejam bons homens, né? Formá-los também não é fácil, Sim. moldar esse caráter de um... Porque dizem que criar as meninas é difícil, né? Moldar o caráter de um homem também é Muito uma tarefa e tanto, né? Que eles sejam boas pessoas, essa é a minha maior missão hoje nesse momento. isso aí. Obrigada, Luciana, pelo espaço. Eu que agradeço, gente. Eu gosto de terminar fazendo uma oração para agradecer a Deus, porque eu acho que, né, Ele é o nosso sustento, como a gente falou muito sobre isso. Então, se queria que a gente fechasse os olhos. Ó, tem mais gente que entrou aqui. Camargo, Valéria Camargo, Alexandra, tem uma outra consultoria aqui, acho que é Sara a Freitas. né? Tem uma galera aí.
Olha, como eu te disse, eu tenho um evento também no dia 13, mas eu tenho certeza que vou me programar aí. Quem sabe se no final do ano estarei com vocês para fechar o ano, pelo menos, né? Fechamos o ano em grande. É isso aí, vamos juntas, tá? Mas mais uma vez, obrigada. E vamos agradecer. Obrigada. Pronto. Pai, muito obrigada, porque nós tivemos esse tempo tão maravilhoso, Senhor. Obrigada pela vida da Nara. Senhor, continue abençoando a vida dela, todos os planos, projetos, seus filhos, seu esposo. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está conectado conosco nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, aqueles que ainda vão se conectar ou vão assistir essa live num outro momento. Obrigada, Senhor, porque ela não desistiu. Obrigada pela fé, pela determinação, por tudo aquilo que nós podemos aprender, Senhor, com a vida da Nara. Que ela continue sendo esse instrumento, essa luz, aonde ela andar, aonde ela estiver, Senhor. Que pessoas, mulheres, homens sejam alcançados e sejam fortalecidos também através da vida dela. Muito obrigada por essa noite, por este tempo. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Minha amiga, Obrigada. Deus abençoe, uma excelente semana, viu? E vamos Obrigada. e eu já tenho certeza que esse evento já é um sucesso. E eu tenho acompanhado aqui na rede social. E conte comigo. Beijinho aí, Nath. Obrigada. Linda semana para você também. Participando com vocês, tá bom? Um beijinho, boa noite. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.